Vamos resolver agora o exercício da aula 43 do terceiro ano do ensino médio. Qual é a medida da distância focal de uma hipérbole, cuja medida do eixo imaginário é 24 e a medida do eixo real é 10? Vamos só compreender então o que significa uma hipérbole. Então aqui nós temos o eixo x, certo? Quando eu falo numa hipérbole, eu estou falando numa figura semelhante a essa aqui, ó. Tá? Então o que acontece? Essa hipérbole, ela tem dois focos. Tem aqui o foco 1 e aqui o foco 2. Esse eixo onde está contido aqui os focos é o chamado eixo real, tá? Então esse pontinho aqui é o vértice 2 e esse pontinho aqui é o vértice 1, ok? Então esta distância aqui, ó, é chamada de eixo real, de um vértice ao outro, tá? Bem no meio aqui existe um eixo que a gente chama de eixo imaginário, ok? Este eixo imaginário divide esse eixo real em dois pedaços iguais, certo? Então, esse eixo aqui, esse eixo real, esse pedacinho que vem do eixo imaginário até um vértice, tem um comprimento A. Então, 2 vezes esse valor de A é o comprimento do eixo real, certo? Nesse eixo imaginário, nós também temos dois pontos. Nós temos um ponto A e nós temos um ponto B aqui. Então, esta distância aqui, ó, entre esse ponto A e esse ponto B, nós chamamos de comprimento do eixo imaginário. Este pedacinho aqui recebe a letra B como valor do seu comprimento. Então, se eu somar os dois valores de B, eu vou ter o comprimento do eixo imaginário. Certo? Além de tudo isso, nós temos aquilo que a gente chama de distância focal. O que seria a distância focal? A distância focal é a distância que os dois focos estão um do outro, certo? E esse pedaço que vem de um foco até o eixo imaginário, nós chamamos esse valor de C. Então, a distância focal é 2 vezes esse comprimento de C. Então, essa aqui é a distância focal. Ok? Ainda uma outra relação muito importante, olha só. Ao ligar esse ponto B até o vértice, um dos vértices, nós temos essa distância aqui exatamente com o valor de C. Beleza? Então, essa distância é C. Agora, veja o que acontece aqui, ó. Entre o A, o B e o C, o que é que se formou? Se formou um triângulo e um triângulo retângulo. E daí eu tiro uma outra relação importante, ó. Que, na verdade, usando o teorema de Pitágoras, o C representa a hipotenusa. Então, aquele C ao quadrado é igual à soma dos dois catetos, soma dos quadrados dos catetos. O A representa um cateto e o B representa o outro, certo? Bom, o que isso vai me ajudar? Aqui tem a distância do eixo imaginário, que é 24, e do eixo real, que é 10. Agora, pensando que o eixo real é 2 vezes o A, e ele está dizendo que isso vale 10, então este A, na verdade, é a metade do 10. Quanto vale o A, então,
nesse nosso exemplo, o A vale 5. E ele está dizendo que o eixo imaginário mede 24. Então, se eu pegar ali, o comprimento do eixo imaginário é 2B, e isso vai dar igual a 24, isso significa que o B é 24 dividido por 2. Então, este B é igual a 12. Perceberam? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas informações, substituir aqui, descobrir o C e multiplicar por 2. Quando eu fizer isso, eu vou descobrir a distância focal. Então, vamos concluindo aqui. Ó. O C ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Então, esse C ao quadrado vai ser igual a 25 mais 12 ao quadrado, 144. Ao somarmos esses dois valores, C ao quadrado vai ser igual a 169. Como eu não quero saber o valor de C ao quadrado, eu quero saber o dobro do C, então vou extrair a raiz quadrada de 169. Então, este C vai ser igual a 13. Como a distância focal é 2 vezes o C, então vou pegar e multiplicar 2 vezes o 13, que vai dar igual a 26. 26 é a distância focal, ou seja, a distância que vai do foco 1 até o foco 2. Para nós está representada, então, na letra